A minha nora chamou a polícia para nossa casa. Ela é louca e um perigo para meus netos. Eu apenas olhei para o policial e disse: "Entre, por favor, tenho algo para lhe mostrar." As mentiras dela desmoronaram no momento em que apertei o play. As batidas na minha porta soaram como marteladas às 7h30 da manhã. Quando abri e vi o oficial Costa com seu uniforme azul marinho e aquela expressão séria que usam quando esperam encontrar confusão, eu simplesmente sorri. "Bom dia, oficial. Entre, por favor. Eu tenho algo para lhe mostrar. De onde você está nos assistindo hoje? Deixe sua localização nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal." Tudo tinha começado com uma ligação de emergência que minha nora, Tiffany, tinha feito 20 minutos antes, chorando histericamente que eu era uma idosa louca e perigosa, que colocava meus próprios netos em risco. Segundo ela, eu tinha ameaçado machucar Olivia e Noah, meus tesouros de 7 e 5 anos, respectivamente. O que Tiffany não sabia é que eu estava gravando cada uma de nossas conversas por 6 meses. "Senhora Eleanor Mendes", disse o oficial enquanto entrava na minha sala, claramente esperando encontrar sinais de desequilíbrio mental ou violência. Em vez disso, ele encontrou uma casa impecável, o aroma de café fresquinho e uma mulher de 58 anos perfeitamente vestida e tranquila. "Recebemos uma ligação muito preocupante sobre como a senhora supostamente ameaçou seus netos por telefone na noite passada." Eu o interrompi suavemente, apontando para o sofá. "Sente-se, oficial. O que o senhor está prestes a ouvir vai mudar completamente sua perspectiva desta situação." Caminhei até minha mesinha de centro, onde descansava meu tablet, aquele mesmo tablet que Tiffany sempre caçoava, dizendo que vovós como eu jamais aprenderiam a usar direito. Que irônico! Essa suposta incapacidade tecnológica tinha sido meu melhor disfarce. "Aceita um café?" Eu ofereci enquanto abria o aplicativo de gravações. O oficial assentiu, claramente confuso pela minha calma. A maioria das pessoas acusadas de ameaçar crianças estaria nervosa, na defensiva, talvez chorando. Eu estava servindo café na minha melhor porcelana, como se fôssemos velhos amigos. O arquivo de áudio da noite anterior apareceu na tela. 3 horas e 47 minutos de conversa. Apertei o play e o som preencheu a sala. "Eleanor, preciso que você entenda que não pode mais ver as crianças com tanta frequência." A voz de Tiffany foi ouvida, clara e controlada. "Você está confundindo Olivia com suas histórias esquisitas, e Noah está ficando apegado demais a você. Isso não é saudável." O oficial Costa se inclinou para a frente. Seus olhos se apertaram enquanto processava o que estava ouvindo. Na gravação, minha própria voz respondia com paciência forçada. "Tiffany, eu só conto histórias do nosso folclore brasileiro para eles. O que há de estranho nisso?" "Tudo", Tiffany havia respondido. "Suas histórias de Saci Pererê, Curupira e tradições nordestinas estão assustando as crianças. Além disso, David e eu decidimos que precisamos de mais espaço em família, sem interferências externas." Interferências externas. Era assim que minha própria nora se referia a mim. Mas a parte que realmente mudaria tudo vinha depois. A parte em que Tiffany, acreditando que havia desligado o telefone, continuou falando com outra pessoa em sua casa. A verdadeira conversa dela, aquela que revelaria por que ela realmente queria me afastar dos meus netos. O oficial Costa tomou um gole de café, sem desviar os olhos do tablet. "Senhora Mendes, isso é muito diferente do que foi relatado." "Oficial", eu disse, "isso é apenas o começo. O que o senhor vai ouvir a seguir?" Fiz uma pausa dramática, saboreando o momento. Depois de 6 meses planejando isso, depois de tantas humilhações silenciosas, finalmente tinha chegado a minha hora. "O que o senhor vai ouvir a seguir vai explicar por que minha nora está tão desesperada para me fazer parecer uma louca." Avancei a gravação até o minuto 43, onde a ligação deveria ter terminado, mas Tiffany tinha cometido um erro fatal. Ela não havia desligado corretamente. "Pronto, já deu." Foi ouvida a voz dela, mas não mais se dirigindo a mim.
A velha engoliu toda a história de que as crianças precisam de espaço. Kevin, você já transferiu o dinheiro da conta do David? O oficial Costa largou a xícara bruscamente. Uma segunda voz masculina respondeu na gravação. Tudo certo, meu amor. 50 mil reais já estão na nossa conta conjunta. O David nunca vai notar. Ele está tão ocupado com o trabalho que nem checa os extratos. Meu coração tinha se partido quando ouvi isso pela primeira vez. Meu filho, trabalhando em 2 turnos para sustentar sua família, sendo roubado pela própria esposa. Mas minha mente estrategista já estava 2 passos à frente. E a vovó? Perguntou a voz de Kevin. Quanto menos ela vir as crianças, menos ela vai suspeitar que algo está errado. As crianças sempre contam tudo a ela. Se ela notar que o David está estressado ou que estamos sem dinheiro, vai começar a fazer perguntas. Você sabe como ela é intrometida. Intrometida, por me preocupar com minha família. O oficial me olhou com uma expressão completamente diferente. Senhora Mendes, quem é Kevin? O irmão da Tiffany, respondi servindo meu próprio café. Um charme de pessoa, como o senhor pode ouvir. Ele mora com eles há 1 ano, supostamente porque está entre empregos. Fiz aspas com os dedos. Acontece que o trabalho dele é roubar meu filho. De quanto mais precisamos? Kevin perguntou. Com mais 30 mil reais, teremos o suficiente para a entrada do apartamento. Assim que tivermos a propriedade em nosso nome, podemos vender e fugir. O David vai ficar com as dívidas e as crianças e nós vamos para a Praia do Forte, na Bahia, com todo o dinheiro. Vamos para a Praia do Forte. Minha nora não estava apenas roubando meu filho, ela estava planejando abandonar meus netos. Mas primeiro temos que garantir que a vovó não interfira, continuou Tiffany. Se ela descobrir algo, é capaz de convencer o David a verificar as contas. Precisamos mantê-la longe até concluirmos o plano. O oficial Costa estava fazendo anotações furiosamente. Há quanto tempo a senhora tem esta gravação? 6 meses, respondi. Mas não é a única. A expressão dele se tornou ainda mais séria. Há mais? Eu sorri. Não pude evitar. Depois de tantos meses sentindo que estava perdendo a razão, depois que Tiffany me fez acreditar que eu era paranoica, finalmente eu tinha a validação de que precisava. Oficial, eu tenho gravações de conversas onde eles admitem ter falsificado a assinatura de David em empréstimos, onde planejam usar documentos de identidade das crianças para abrir contas bancárias fraudulentas e onde discutem a melhor maneira de me fazer parecer senil para que ninguém acredite nas minhas acusações. O oficial fechou o bloco de notas. Senhora Mendes, preciso que me entregue todas essas gravações. Isso não é mais uma disputa familiar. Isso é fraude. É claro, eu disse. Mas primeiro, deixe-me terminar de explicar como chegamos até aqui, porque a ligação desta manhã não foi espontânea. Tiffany sabia exatamente o que estava fazendo quando a fez. Reclinei-me na cadeira, apreciando a expressão de antecipação no rosto do oficial. Pela primeira vez em meses, eu estava no controle da narrativa. Tudo começou há exatamente 1 ano, quando Tiffany percebeu que eu suspeitava de algo. O dia em que tudo mudou foi uma terça-feira aparentemente normal, de outubro do ano passado. Eu tinha ido visitar David e as crianças, como fazia todas as terças e sextas, desde que meu esposo Robert morreu há 3 anos. Era minha rotina, meu único consolo depois de perder o homem com quem compartilhei 32 anos de casamento. Tiffany estava agindo de forma estranha naquele dia. Eu expliquei ao oficial Costa enquanto preparava um segundo café. Nervosa, evitando meu olhar. Mas o que realmente me chamou a atenção foi que David parecia preocupado. Meu filho nunca tinha sido bom em esconder suas emoções. Na gravação que coloquei a seguir, podia-se ouvir claramente minha conversa com David daquele dia. Filho, está tudo bem? Você parece cansado. É só o trabalho, mãe. Tem sido meses difíceis na construção civil.
Mas algo em sua voz não me convenceu. David trabalhava com construção desde os 20 anos. Ele tinha passado por épocas boas e ruins. Aquela não era a mesma pressão de trabalho de sempre. E as despesas da casa? Vocês precisam de ajuda com algo? Não, mãe. Está tudo sob controle. Tinha sido Tiffany quem interrompeu nossa conversa. Eleanor, David já te disse que estamos bem. Não precisamos que você venha aqui para fiscalizar nossas finanças. Fiscalizar como se perguntar pelo bem-estar do meu filho fosse um crime. Oficial, eu disse, pausando a gravação. Foi aí que eu soube que algo estava errado. Tiffany nunca tinha falado comigo assim, e David nunca tinha mentido tão obviamente. O que a fez suspeitar especificamente? 2 coisas. Primeira, David mencionou que tinham tido despesas inesperadas com o carro da Tiffany, mas quando cheguei, vi que ela tinha um carro novo, um SUV vermelho que não tinham na semana anterior. Quando perguntei sobre ele, Tiffany disse que tinha sido emprestado pelo irmão dela. O oficial levantou as sobrancelhas. Kevin? Exatamente, mas Kevin não tinha emprego. De onde ele tiraria dinheiro para um carro novo? E a segunda coisa, Olivia me disse que o tio Kevin não dormia mais no sofá da sala, que agora tinha o próprio quarto. O que há de estranho nisso? Que era o quarto que David estava arrumando como escritório para trabalhar de casa. Ele tinha investido 3 meses de economia em uma mesa, um computador, arquivos. De repente, tudo tinha desaparecido e Kevin tinha um quarto completamente mobiliado. Coloquei a próxima gravação da minha conversa com Olivia naquele mesmo dia. Vovó, por que o papai parece triste o tempo todo? Ele parece triste, meu amor? Sim, e a mamãe grita muito com ele. Ontem à noite, ouvi o papai dizer à mamãe que não tinha mais dinheiro para mais nada, e a mamãe gritou para ele, dar um jeito. Da boca das crianças sai a verdade. Olivia, aos seus 7 anos, tinha notado algo que David estava cego demais para ver. Depois dessa visita, continuei, comecei a prestar mais atenção. Em novembro, quando fui levar um bolo de fubá e café para eles, como sempre fazia aos domingos, notei que tinham móveis novos na sala, um jogo completo de sofás que devia custar pelo menos R$20.000. A senhora perguntou sobre eles? É claro. Tiffany me disse que os tinha comprado em uma promoção especial, que tinham sido praticamente dados. Mas quando fui ao banheiro, vi a etiqueta de preço ainda colada debaixo de uma das almofadas. R$45.000. O oficial assobiou suavemente. Essa é uma mentira bem óbvia. Era como se ela quisesse ser descoberta, eu disse. Ou como se já não se importasse em mentir bem porque achava que eu era burra demais para perceber. Mas o que realmente confirmou minhas suspeitas foi o que aconteceu em dezembro. David me ligou, algo que quase nunca fazia. Mãe, ele disse, a voz cheia de vergonha, você poderia me emprestar R$5.000? É para os presentes de Natal das crianças. O trabalho estava fraco e pela primeira vez em sua vida adulta, meu filho estava me pedindo dinheiro emprestado para seus próprios filhos. Enquanto sua esposa comprava móveis de R$45.000, naquela noite tomei a decisão que mudaria tudo. Eu ia descobrir o que realmente estava acontecendo naquela casa. Aquele Natal foi a primeira vez que Tiffany me proibiu de ver as crianças em uma data especial. Eu contei ao oficial enquanto servia biscoitos que tinha assado naquela manhã, como se soubesse que receberia visitas importantes. A gravação daquele telefonema de 23 de dezembro ainda doía. Eleanor, este ano teremos um Natal pequeno, só a família imediata. Tiffany, eu sou família, sou a avó de Olivia e Noah. Sim, mas precisamos de intimidade familiar. Além disso, as crianças vão estar muito ocupadas com os presentes novos. Presentes novos que meu filho teve que me pedir dinheiro emprestado para comprar. Oficial, foi aí que decidi instalar o aplicativo de gravação no meu telefone. Se iam me excluir da família, pelo menos eu ia saber por quê. Tinha sido minha vizinha Esperança,
ex-secretária de um escritório de advocacia, quem me ensinara a configurar o telefone para gravar automaticamente todas as chamadas. Eleanor, ela me disse, se seu instinto diz que algo está errado, provavelmente está certo. Confie em si mesma. A primeira gravação importante eu obtive em 2 de janeiro, quando finalmente me permitiram visitar após uma semana inteira, sem ver meus netos. Vovó, por que você não veio no Natal? Noah me perguntou com aquela sinceridade brutal das crianças de 5 anos. Sua mãe disse que vocês estavam muito ocupados, meu amor. Mas a mamãe disse para o tio Kevin que não queriam você aqui porque você faz muitas perguntas. Tiffany apareceu imediatamente. Noah, vá para seu quarto agora. Mas o estrago estava feito. A criança havia confirmado o que eu já suspeitava. Minha exclusão tinha sido deliberada. Como a senhora reagiu a isso? Perguntou o oficial. Decidi fazer exatamente o que Tiffany temia que eu fizesse. Começar a fazer perguntas, mas de forma inteligente. Minha estratégia era simples. Em vez de confrontar diretamente, comecei a documentar inconsistências. Cada visita, eu tirava fotos discretas. Cada conversa ficava gravada. Cada mentira, eu anotava em um caderno. Em fevereiro, descobri a primeira evidência real de fraude. David havia me mencionado que estavam apertados financeiramente. Mas quando cheguei para visitá-los, Tiffany usava uma pulseira de ouro que eu nunca tinha visto. Era pesada, cara. Obviamente nova. A senhora perguntou sobre ela? É claro. Ela me disse que tinha sido um presente de David pelo aniversário de casamento. Mas o aniversário deles é em agosto. Estávamos em fevereiro e David acabara de me pedir dinheiro emprestado. Naquela noite, liguei para David. Filho, eu vi que você deu uma pulseira linda para Tiffany. Pulseira? Mãe, eu não dei nenhuma pulseira a ela. Mal tenho dinheiro para comida. A confusão dele era genuína. David não sabia nada sobre aquela pulseira. No dia seguinte, continuei, fui a joalherias no centro para descobrir quanto custava uma pulseira daquelas. 15 mil reais, no mínimo. O oficial parecia cada vez mais irritado. Como seu filho reagiu quando a senhora falou da pulseira? Aí está o problema. Não lhe disse nada. Eu ainda não tinha evidências suficientes e sabia que, se acusasse Tiffany sem provas contundentes, ela convenceria David de que eu estava ficando paranoica. Foi uma decisão estratégica que me custou meses de angústia, mas que no final se mostrou crucial. Em março, as coisas aceleraram. Kevin começou a trabalhar, supostamente em uma empresa de telecomunicações, mas nunca saía de casa em horário normal de trabalho. Suas reuniões eram sempre à noite ou nos fins de semana. A senhora suspeitou de que tipo de trabalho ele realmente fazia. Coloquei outra gravação. Esta era do telefone da casa que ele havia ligado por engano quando ia ligar para o celular de David. Kevin, você já conseguiu os documentos de que precisávamos? Sim, o contato no banco vai me ajudar com as contas. Só precisamos das identidades das crianças. Perfeito. Assim que tivermos acesso aos créditos educativos, em nome de Olivia e Noah, podemos solicitar até 100 mil reais. Meu sangue gelou. Estavam planejando usar as identidades dos meus netos para cometer fraude. Essa gravação tinha sido o ponto de ruptura. Não se tratava mais apenas de roubar David, mas de arruinar o futuro financeiro de 2 crianças inocentes. Foi então que decidi que havia chegado a hora de armar uma armadilha. Abril foi quando decidi mudar de estratégia. Eu expliquei ao oficial enquanto colocava a 5ª gravação. Eu não seria mais a avó silenciosa que documenta em segredo. Era hora de fazer Tiffany se sentir tão segura que cometesse erros ainda maiores. Meu plano foi brilhante em sua simplicidade. Fingir que estava perdendo a memória. Perdendo a memória? Exatamente. Se Tiffany acreditasse que eu estava ficando senil, ela relaxaria. Falaria mais abertamente. Seria menos cuidadosa. E o mais importante, se um dia eu precisasse defender minhas acusações, as próprias palavras dela demonstrariam que ela estava manipulando uma idosa confusa.
A primeira vez que implementei minha atuação foi durante uma visita em abril. Tiffany, onde você colocou minha bolsa? Deixei aqui na mesa. Eleanor, sua bolsa está nas suas mãos. O quê? Ah, sim, claro. Que boba eu sou. Eu tinha visto como os olhos dela se iluminaram. A perspectiva de que eu estivesse realmente senil se encaixava perfeitamente nos planos dela. Na gravação que coloquei a seguir, ouvia-se claramente Tiffany falando ao telefone com Kevin naquela mesma noite. Acho que a velha está ficando louca de verdade. Hoje ela não conseguia achar a bolsa e estava com ela nas mãos. Você acha que ela suspeita de algo? Não, ela está confusa demais. É perfeito. Se um dia ela tentar falar algo para o David, vai parecer uma idosa paranoica perdendo a cabeça. O oficial balançou a cabeça com desgosto. Essa mulher é verdadeiramente calculista, mas também arrogante. Assim que ela acreditou que eu era inofensiva, ela começou a ser descuidada. Em maio, Tiffany cometeu seu maior erro. Durante uma das minhas visitas confusas, ela deixou o computador aberto com o extrato bancário na tela. Fingi estar procurando meus óculos enquanto memorizava todas as informações que pude. Número da conta, movimentações recentes, saldos. Naquela noite, fui ao meu banco e pedi ajuda para entender o que tinha visto. O gerente do banco, Dr. Santos, tinha sido muito claro. As movimentações que eu descrevia eram consistentes com fraude financeira doméstica. Ele recomendou fazer a denúncia imediatamente? Ele me recomendou conseguir mais evidências primeiro. Uma coisa é suspeitar, outra coisa é provar. Eu precisava de mais do que números em uma tela. Em junho, Tiffany fez algo que mudou completamente a dinâmica familiar. Ela disse a David que acreditava que eu estava desenvolvendo demência. A gravação daquela conversa era devastadora. David, amor, preciso falar com você sobre algo delicado. Sua mãe está agindo muito estranho ultimamente. Estranho como? Esquece as coisas. Repete perguntas. Às vezes não sabe onde está. Ontem ela me perguntou 3 vezes quantos anos a Olivia tem. Tudo mentira. Mas David, que trabalhava tanto que mal me via, não tinha como saber que ela estava mentindo. Acho que ela precisa ver um médico, talvez até considerar um asilo onde possam cuidar melhor dela. Não sei. Tiffany, a mamãe sempre me pareceu muito lúcida. É porque você não mora com ela todos os dias, como nós. David, as crianças estão começando a se assustar com os comportamentos erráticos da vovó. Outra mentira. Olivia e Noah me adoravam e nunca tinham demonstrado medo de mim. Você acha que deveríamos limitar as visitas dela? Acho que seria mais seguro, pelo menos até sabermos o que está acontecendo com a saúde mental dela. O oficial parecia genuinamente incomodado. Essa mulher estava construindo sistematicamente um caso para isolá-la. Exatamente. Mas também estava me dando munição. Cada mentira que ela dizia ficava gravada. Cada manipulação, documentada. Em julho, as visitas foram reduzidas a 1 vez por semana. Em agosto, a 1 vez a cada 2 semanas. Para setembro, Tiffany tinha convencido David de que minhas visitas deveriam ser supervisionadas. Como se eu fosse uma criminosa, eu disse ao oficial. Mas o que Tiffany não sabia é que cada restrição que ela me impunha, cada humilhação que me fazia passar, estava sendo gravada como evidência de abuso contra uma idosa. Para outubro, eu tinha mais de 100 horas de gravações. Evidência suficiente para demonstrar fraude, manipulação e conspiração. Mas Tiffany tinha uma cartada a mais para jogar. Uma que eu não tinha previsto. Novembro foi quando Tiffany jogou sua cartada mais suja. Continuei. Ela decidiu atacar diretamente meu relacionamento com as crianças. A gravação começou com Olivia chorando ao telefone. Vovó, a mamãe disse que você não quer mais nos ver porque estamos sendo crianças más. Meu coração se partiu ao ouvir isso. Meu amor, isso não é verdade. Eu amo vocês mais do que tudo no mundo. Mas a mamãe disse que você disse a ela que somos muito barulhentos e que sua cabeça dói quando você vem. Eu jamais havia dito isso. Nem sequer havia pensado nisso. Olivia,
Onde está seu pai? Ele está trabalhando. A mamãe diz para não incomodarmos quando ele está trabalhando, porque ele precisa de dinheiro para as nossas escolas. Naquela época, David estava trabalhando 12 horas por dia, completamente exausto, enquanto Tiffany manipulava as crianças na sua ausência. Oficial, essa ligação me fez tomar a decisão mais difícil da minha vida. Era hora de confrontar Tiffany diretamente, sabendo que isso declararia guerra total. O confronto aconteceu em uma sexta-feira à tarde. Cheguei a casa sem avisar, algo que Tiffany havia proibido especificamente. Eleanor, você não pode vir sem avisar. As crianças estão fazendo a lição de casa. Tiffany, precisamos conversar. Agora. Na gravação, minha voz era clara, firme, mas controlada. Eu sei que você está roubando dinheiro do meu filho. Eu sei que vocês estão usando documentos fraudulentos. E sei que você está me usando como bode expiatório para ocultar seus crimes. A pausa que se seguiu durou quase 30 segundos. Em seguida, a voz de Tiffany, completamente diferente, fria, calculista. Eleanor, você está delirando. Isso confirma o que eu tenho dito ao David sobre sua saúde mental. Eu não estou delirando, Tiffany, e eu tenho evidências. Que evidências? Suas imaginações de idosa paranoica? Gravações, Tiffany. Eu tenho gravações de todas as nossas conversas dos últimos meses. O som que se seguiu foi de algo caindo. Provavelmente um copo das mãos de Tiffany. Isso é impossível. Você é velha demais para entender essas tecnologias. Por isso mesmo funcionou tão bem. Vocês pensaram que eu era uma velha burra enquanto eu os documentava cometendo fraude. Você não tem nada, Eleanor. E mesmo que tivesse, ninguém vai acreditar em uma idosa com demência. Demência? Quem te disse que eu tenho demência? É óbvio, seus comportamentos erráticos, sua paranoia, suas acusações sem fundamento. Tiffany, eu nunca tive comportamentos erráticos. Tudo foi atuação para que você baixasse a guarda. Outra pausa longa. Em seguida, o som de passos acelerados. David sabe que você grava nossas conversas sem consentimento, porque isso é ilegal, Eleanor. O que é ilegal é usar as identidades de menores para cometer fraude bancária. O oficial Costa estava fazendo anotações furiosamente. Como ela reagiu a essa acusação específica? Foi aí que ela perdeu completamente a compostura. Na gravação, a voz de Tiffany se tornou histérica. Você é louca, completamente louca. David precisa saber o que a mãe dele está fazendo. Gravando conversas, espionando a própria família, fazendo acusações dementiais. As acusações são provadas no tribunal, Tiffany. As gravações falam por si. Você não vai destruir esta família com suas fantasias. Eu não vou destruir nada. Vocês já se encarregaram disso. Tinha sido Kevin quem apareceu então. O que está acontecendo aqui? Estão gritando desde a rua. Sua irmã acabou de confirmar que sabe que estou gravando as conversas dela. E também acabou de confirmar que conhece detalhes sobre fraude bancária que uma pessoa inocente não saberia. Senhora Eleanor, acho que a senhora está confusa. Não estou confusa, Kevin. E também tenho gravações dos planos de vocês para irem para a Praia do Forte com o dinheiro roubado. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Em seguida, Tiffany fez algo que eu não esperava. Ela me atacou fisicamente. Me dá esse telefone agora mesmo! O som de luta era claro na gravação. Eu consegui manter o telefone fora do alcance dela, mas ela conseguiu arranhar meu braço. Tiffany, você está me machucando. Me dê essas gravações ou vai se dar muito mal. Tinha sido Noah quem me salvou, gritando do seu quarto. Mamãe, por que você está batendo na vovó? Tiffany parou imediatamente, provavelmente percebendo que as crianças estavam ouvindo tudo. Essa tinha sido a última vez que pisei naquela casa até hoje. Depois desse confronto, Tiffany entrou em modo de controle total de danos. Eu expliquei ao oficial, enquanto lhe mostrava as fotografias dos arranhões no meu braço que tirei naquela mesma noite. Ela sabia que eu tinha evidências, mas também sabia que sua melhor defesa era fazer com que ninguém acreditasse em mim.
A guerra psicológica que se seguiu foi brutal e sistemática. Primeiro, Tiffany convenceu David a trocar as fechaduras da casa. A gravação dessa conversa era particularmente dolorosa. David, amor, sua mãe está ficando agressiva. Hoje ela veio sem avisar, gritando acusações loucas, e quando tentei acalmá-la, ela me atacou. Ela te atacou? Olha meu braço. Ela me arranhou quando tentei tirar o telefone dela, porque estava gravando as crianças sem permissão. David suspirou na gravação, claramente oprimido. Eu não sei o que fazer, Tiffany. Eu nunca vi a mãe assim. Acho que ela precisa de ajuda profissional. Enquanto isso, ela não pode ficar perto das crianças quando está nesses episódios. Episódios. Como se minhas acusações legítimas fossem sintomas de loucura. Seu filho acreditou nessa versão? Perguntou o oficial. Meu filho está trabalhando 70 horas por semana para sustentar uma família que não sabe que o está roubando. Ele estava exausto demais para investigar e Tiffany se aproveitou disso. A segunda fase do plano de Tiffany foi ainda mais cruel. Usar as crianças como armas emocionais. 15 de novembro, eu disse, colocando outra gravação. Olivia me ligou chorando. Vovó, é verdade que você não quer mais nos ver? Quem te disse isso, meu amor? A mamãe disse que você disse a ela que somos muito barulhentos e que nos machucamos quando você nos abraça. Outra mentira cruel. Meus netos eram minha única alegria desde que Robert morreu. Mas ela também disse que se pedirmos perdão, talvez você mude de ideia. Perdão pelo quê, Olivia? Por sermos crianças más e não nos comportarmos bem quando você vem. Tive que silenciar o telefone para chorar. Tiffany estava torturando psicologicamente meus netos para me manipular. Como a senhora lidou com essa situação? Eu disse a verdade para Olivia, em termos que uma criança de 7 anos pudesse entender, que os adultos às vezes têm problemas que as crianças não causaram e não podem resolver. Mas Tiffany tinha ido mais longe. No final de novembro, ela começou a dizer às pessoas da vizinhança que eu estava perdendo a cabeça. Minha vizinha Rosa me contou que Tiffany tinha dito a ela que eu tinha episódios violentos, que eu tinha ameaçado as crianças, que David estava considerando me internar em um asilo pela minha própria segurança. O oficial parecia genuinamente indignado. Isso é difamação. Era uma campanha coordenada para destruir minha credibilidade antes que eu pudesse acusá-los formalmente. Em dezembro, Tiffany jogou sua cartada final. Ela me proibiu completamente de ver as crianças no Natal, Ano Novo e no aniversário do Noah em janeiro. David não me ligou para explicar. Não recebi nenhum convite. Eu simplesmente fui eliminada de todos os eventos familiares. A senhora tentou entrar em contato com seu filho diretamente? É claro, mas Tiffany tinha tomado controle do telefone dele também. Coloquei a gravação da minha ligação para David em janeiro. Alô? Era a voz de Tiffany. Tiffany, preciso falar com o David. David não pode falar com você agora, Eleanor. Por que não? Porque o médico disse que até você receber ajuda para seus episódios agressivos, é melhor manter distância da família. Que médico? Eu não vi nenhum médico. O médico que David consultou sobre seu comportamento disse que os episódios paranoicos podem piorar se não forem tratados. Tinha sido naquele momento que percebi que Tiffany não estava apenas roubando dinheiro. Ela estava construindo uma narrativa médica falsa para me internar, se fosse necessário. Fevereiro foi quando decidi que havia chegado a hora da fase final do meu plano. Eu disse ao oficial. Tiffany tinha cometido tantos erros por excesso de confiança que agora eu tinha evidências suficientes para destruí-la completamente. Qual era seu plano final? Eu sorri. Depois de meses sentindo-me impotente, finalmente tinha chegado o momento da minha vingança. Eu ia usar a arrogância de Tiffany contra ela. Eu ia fazer com que ela mesma se incriminasse de maneiras que não pudesse negar. Minha armadilha final exigia paciência e uma atuação digna de um Oscar. Eu disse ao oficial enquanto preparava a gravação que mudaria tudo.
Tiffany vinha evitando minhas ligações por semanas, mas eu sabia que havia uma coisa que ela não resistiria: a oportunidade de me humilhar uma última vez. Em março, liguei para a casa fingindo um estado emocional desolado. Tiffany, por favor, eu preciso ver as crianças. É o aniversário da Olivia na próxima semana e eu nem consegui falar com ela em meses. Eleanor, já dissemos que não é seguro. As crianças estão confusas com seu comportamento errático. Por favor, eu imploro. Só uma visita curta. Prometo me comportar. O apelo na minha voz tinha sido completamente falso, mas Tiffany engoliu tudo. Eu não sei, Eleanor. David está muito preocupado com você. O que eu posso fazer para provar que estou bem? Ver um médico? Tomar medicamentos? O que for. Tinha sido a combinação perfeita. Uma avó desesperada implorando para ver seus netos, disposta a admitir problemas mentais só para reconquistar o acesso. Bem, talvez possamos arranjar algo, mas teria que ser sob minhas condições. As que você quiser, Tiffany. Primeiro, nada de gravações. Você deixa seu telefone no carro? É claro. Segundo, a visita é supervisionada. Eu estarei presente o tempo todo. Como você disser. E terceiro, se você se comportar adequadamente, podemos considerar visitas mais regulares no futuro. Tinha sido a armadilha perfeita que ela mesma estava armando. Está bem, Tiffany. Aceito todas as suas condições. Sábado à tarde, estarei lá. É claro, o que Tiffany não sabia é que eu já tinha instalado um gravador digital na minha bolsa, completamente separado do telefone. Enquanto ela se concentrava em controlar meu celular, a evidência mais devastadora da vida dela estava sendo documentada sem que ela percebesse. No sábado, cheguei a casa como uma avó submissa e agradecida. Tiffany estava claramente desfrutando sua posição de poder. Eleanor, antes que você veja as crianças, precisamos estabelecer regras claras. É claro, Tiffany. Nada de perguntas sobre dinheiro, trabalho ou nossas decisões familiares. As crianças não precisam ouvir essas obsessões suas. Eu entendo. E se David chegar, você não vai incomodá-lo com suas teorias da conspiração sobre supostas irregularidades financeiras. Ela acabara de admitir que sabia exatamente do que eu a estava acusando. Mas o melhor veio depois, quando Kevin chegou à casa. Como está a vovó louca? Ele disse rindo. Mais calma agora que ela entende qual é o lugar dela, respondeu Tiffany. Ela não está mais falando das contas bancárias. Dissemos a ela que se mencionasse isso mais uma vez, nunca mais veria as crianças. O oficial Costa levantou as sobrancelhas. A senhora gravou isso? Tudo, mas o melhor ainda estava por vir. Durante a visita, enquanto eu brincava com Olivia e Noah na sala, Tiffany e Kevin tinham ido para a cozinha preparar café. Com o gravador na minha bolsa capturando cada palavra, eles tiveram a conversa mais incriminadora de toda a operação. De quanto mais precisamos para completar o plano? Perguntava Kevin. Mais R$15.000. Com isso, temos o suficiente para o depósito do apartamento na Praia do Forte e as despesas de mudança. E o David? O David vai ficar aqui com as dívidas. Quando ele se der conta do que aconteceu, nós já estaremos instalados na praia. E as crianças? As crianças ficam com ele. Eu não vou carregar responsabilidades que não me cabem. A frieza com que ela falava em abandonar Olivia e Noah gelou meu sangue. A velha suspeita de algo? Eleanor? De jeito nenhum. Ela está tão desesperada para ver as crianças que aceita qualquer humilhação. Além disso, eu já convenci metade da vizinhança de que ela está perdendo a cabeça. Perfeito. Quando vamos? Assim que eu tirar os últimos R$15.000 da conta do David. 2 semanas no máximo. 2 semanas. Eu tinha 2 semanas para salvar minha família. O que a senhora fez com essa informação? Perguntou o oficial. Primeiro, fui diretamente ao meu banco e relatei a fraude com todas as evidências. Segundo, contratei um investigador particular, o Dr. Freitas, para verificar os planos de viagem para a Praia do Forte. E terceiro, sorri,
lembrando a satisfação daquele momento. Terceiro, decidi dar a Tiffany exatamente o que ela merecia. A semana passada foi quando executei a fase final da minha vingança. Eu disse ao oficial, tirando uma pasta com documentos que eu estava esperando o momento perfeito para usar. Mas primeiro, eu precisava de uma última confirmação de que Tiffany realmente ia seguir adiante com o plano. Na quarta-feira, eu liguei novamente, fingindo mais uma vez ser a avó desesperada. Tiffany, muito obrigada por me deixar ver as crianças no sábado. Significou muito para mim. Fico feliz em ouvir isso, Eleanor. Talvez possamos tornar essas visitas mais regulares se você continuar cooperando. Eu espero que sim. Sinto tanta falta deles. Eu sei, mas tudo isso é para o seu próprio bem e o das crianças. Em seguida, fiz a pergunta-chave. Tiffany, vocês e David pensaram em tirar férias? Vocês parecem tão estressados ultimamente. Bem, agora que você mencionou, Kevin e eu estávamos pensando em uma viagem para a praia. David está tão ocupado com o trabalho que provavelmente ficará aqui com as crianças. Uma viagem longa? Talvez algumas semanas. Precisamos de uma mudança de ares. Algumas semanas. Como se planejar abandonar permanentemente uma família fosse simplesmente umas férias. E quando vocês planejam ir? Em breve. Estamos finalizando os detalhes. Tinha sido a confirmação que eu precisava. Era hora de agir. Na quinta-feira, fui ao banco com o investigador particular, Dr. Freitas, e nos encontramos com o gerente, Dr. Santos, e um representante da unidade de fraudes. Senhora Mendes, disse o gerente, após revisar toda a evidência, isso é um caso claro de fraude financeira doméstica. As movimentações que a senhora nos mostra são consistentes com roubo sistemático. O que pode ser feito? Podemos congelar as contas imediatamente e relatar a atividade suspeita às autoridades, mas precisamos que seu filho esteja presente para confirmar que não autorizou essas transações. Meu filho está trabalhando 12 horas por dia. Ele não tem ideia do que está acontecendo. Eu entendo, mas legalmente precisamos da cooperação direta dele. Tinha sido o Dr. Freitas quem sugeriu a solução perfeita. E se organizarmos uma reunião familiar onde tudo venha à tona, com as autoridades presentes como testemunhas? Na sexta-feira, liguei para David diretamente no trabalho, algo que eu não fazia há meses. David, eu preciso te ver urgentemente. É sobre as crianças. Elas estão bem? Fisicamente, sim, mas há algo muito grave que você precisa saber. Você pode vir à minha casa depois do trabalho? Mãe, do que se trata? Prefiro explicar pessoalmente, mas David, por favor, não diga a Tiffany que você vai vir. Por que não? Porque o que eu tenho para te mostrar a envolve diretamente. Ouvi a mudança na voz dele, a preocupação genuína. Estarei aí às 7. Naquela noite, quando David chegou à minha casa, vi imediatamente que algo estava terrivelmente errado. Ele parecia exausto, mas magro, com olheiras profundas. Filho, quando foi a última vez que você checou suas contas bancárias? Mãe, é disso que se trata? Tiffany administra as finanças da casa. Eu só trabalho e entrego o dinheiro. David, preciso que você veja algo. Eu lhe mostrei os extratos bancários que o banco havia me dado, aqueles que mostravam as transferências não autorizadas, os empréstimos fraudulentos, os saques suspeitos. O rosto dele mudou gradualmente de confusão para choque, de choque para horror. Isso não pode ser real. É real, filho. E tem mais. Eu lhe coloquei as gravações, uma por uma. Sua esposa confessando o roubo, seu cunhado planejando a fraude, os dois planejando abandoná-lo com as dívidas. Quando terminei, David estava chorando. Há quanto tempo você sabia? 8 meses, mas eu precisava de evidências suficientes para proteger você e as crianças. Por que você não me disse antes? Porque ela te tinha convencido de que eu estava perdendo a cabeça. Você teria acreditado em mim sem evidências? David balançou a cabeça lentamente. Nós dois sabíamos que a resposta era não. O que fazemos agora?
Agora, filho, vamos dar a Tiffany exatamente o que ela merece. O plano para a manhã de segunda-feira tinha sido simples, mas devastador. David confrontaria Tiffany com todas as evidências enquanto as autoridades esperavam do lado de fora. Mas Tiffany decidiu acelerar seu próprio cronograma. Naquela madrugada, o telefone me acordou. Era David sussurrando. Mãe, Tiffany está se preparando para ir embora hoje. Ela tem as malas prontas e está transferindo dinheiro das contas. Onde está Kevin? Carregando o carro. Mãe, eles vão levar as crianças. Tinha sido o momento de implementar o plano de emergência que eu esperava nunca ter que usar. David, chame a polícia, agora. E assim chegamos a este momento com o oficial Costa na minha sala, ouvindo a evidência que destruiria Tiffany e salvaria minha família. Mas o que nenhum de nós esperava era que Tiffany faria um movimento final, desesperado e perigoso. Oficial Costa, eu disse enquanto guardava as gravações. O que está prestes a acontecer vai determinar se meus netos crescem com o pai ou se Tiffany consegue manipular a situação uma última vez. Naquele momento, meu telefone tocou. Era David. Mãe, Tiffany diz que vai chamar a polícia para denunciar que você está me assediando com acusações falsas. Diga a ela que já é tarde demais para isso. Filho, o que você quer dizer? Diga a ela para olhar pela janela. Ouvi David se afastar do telefone, depois um grito de Tiffany. Por que tem uma viatura lá fora? Por quê? David havia respondido com uma voz que eu não ouvia há anos. Minha mãe estava certa sobre tudo. O oficial Costa se levantou. Senhora Mendes, acho que é hora de irmos resolver esta situação. Quando chegamos à casa de David, a cena era exatamente o que eu tinha imaginado. Tiffany estava na varanda, histérica, gritando para outro oficial que havia chegado em resposta à sua ligação de emergência. Essa mulher está assediando minha família. Ela está inventando mentiras porque tem demência. O oficial que tinha atendido sua ligação parecia confuso até o oficial Costa se aproximar. Sargento Silva, temos evidências de que a pessoa que fez a ligação de assédio está envolvida em fraude financeira doméstica. David saiu de casa com Olivia e Noah pela mão. As crianças pareciam assustadas, mas se iluminaram quando me viram. Vovó! Gritou Olivia, correndo em minha direção. Vovó, por que tem policiais? Perguntou Noah. Eu os abracei com força, inalando o cheiro de seus cabelos, sentindo seus corpinhos tremerem contra o meu. Fazia meses que eu não podia abraçá-los assim. Tudo vai ficar bem, meus amores. Os policiais estão aqui para ajudar. Tiffany me viu abraçando as crianças e sua histeria se intensificou. Vejam, ela está manipulando as crianças. Oficiais, essa mulher é perigosa. Mas o oficial Costa já havia compartilhado a informação com seu colega. Ambos se aproximaram de Tiffany com uma expressão muito diferente. Senhora, precisamos que venha conosco para responder a algumas perguntas sobre atividade financeira fraudulenta. O quê? Isso é ridículo. A única criminosa aqui é essa velha louca que grava conversas ilegalmente. Senhora, as gravações que a senhora menciona são perfeitamente legais quando documentam atividade criminal. Foi então que Kevin apareceu, carregando malas para um carro que eu não reconheci. Senhor, disse o sargento Silva, precisamos que o senhor deixe essas malas e nos acompanhe também. Do que se trata isso? Fraude financeira, conspiração e uso fraudulento de documentos de identidade de menores. A expressão de Kevin mudou instantaneamente. Ele largou as malas e olhou para Tiffany em pânico. O que você disse a eles? Eu não disse nada. É a velha bruxa. Ela tem gravações. E lá estava. A confissão final, admitindo na frente dos oficiais que sabia sobre as gravações e que havia algo nelas que os incriminava. David se aproximou de Tiffany. Sua voz tremia de raiva contida. Tiffany, por quê? Por que você fez isso comigo? Por que você faria isso com as crianças? David, eu posso explicar tudo.
Não há nada para explicar. Eu ouvi as gravações. Eu ouvi como vocês planejavam me deixar com as dívidas e abandonar Olivia e Noah. Tiffany olhou em volta desesperadamente, procurando uma saída que não existia. Seus olhos pousaram em mim com ódio puro. Tudo isso é culpa sua. Se você não tivesse se intrometido, nada disso teria acontecido. Tiffany, eu disse calmamente, isso aconteceu porque você decidiu roubar meu filho e abandonar meus netos. Eu apenas documentei suas decisões. Os oficiais começaram a algemar Tiffany e Kevin. Enquanto os levavam, Tiffany gritou uma última ameaça. Isso não vai ficar assim, Eleanor. Eu vou conseguir um advogado. Eu vou te processar por assédio. Tiffany, eu respondi, quando você sair da prisão daqui a alguns anos, se é que sair, eu estarei aqui, cuidando dos meus netos, enquanto meu filho reconstrói a vida dele. Você será apenas uma má lembrança. 3 horas depois, eu estava na cozinha de David, preparando chocolate quente para Olivia e Noah, enquanto ele falava ao telefone com o banco para iniciar o processo de recuperação do dinheiro roubado. Vovó, disse Olivia para mim, a mamãe vai voltar? Eu não sei, meu amor, mas o que eu sei é que o papai, você, Noah e eu estaremos juntos e seguros. Não vai ter mais gritos na casa? Não mais gritos, Olivia. Noah se aninhou no meu colo. Vovó, por que a mamãe disse que você era má? Às vezes, meu amor, quando as pessoas fazem coisas ruins, elas culpam os outros para não se sentirem mal consigo mesmas. David desligou o telefone e se sentou conosco à mesa da cozinha. Mãe, eu não sei como te agradecer. Se você não tivesse documentado tudo isso... David, você é meu filho. Olivia e Noah são meus netos. Eu faria qualquer coisa para protegê-los. Mas eu perdi meses com as crianças por sua causa. Eu te tratei como se você estivesse louca quando eu estava fazendo o que toda mãe e avó faria. Proteger sua família. Naquela noite, pela primeira vez em quase 1 ano, eu jantei com meus netos em sua própria casa. Li histórias para eles antes de dormir e cantei as canções de ninar que lhes cantava desde bebês. Enquanto Olivia e Noah dormiam pacificamente em suas camas, David e eu nos sentamos na sala. O que vai acontecer agora? Ele me perguntou. Agora, filho, você vai ser o pai solteiro que sempre foi capaz de ser. As crianças vão crescer sabendo que a avó as protegeu quando mais precisavam, e Tiffany vai enfrentar as consequências de suas decisões. Você acha que um dia eles poderão perdoá-la? Isso não cabe a mim decidir, mas o que eu sei é que Olivia e Noah vão crescer em uma casa cheia de amor verdadeiro, não de manipulações e mentiras. David assentiu. Em seguida, olhou para mim com uma expressão que eu não via desde que ele era criança. Mãe, você pode ficar esta noite? As crianças dormiram melhor hoje do que dormiram em meses. É claro, filho. Naquela noite, enquanto eu ouvia as respirações tranquilas dos meus netos do quarto de hóspedes, pensei em Robert. Meu esposo sempre me disse que a família deve ser protegida, não importa o custo. Demorou 8 meses, 100 horas de gravações e mais paciência do que eu sabia que tinha. Mas eu consegui salvar minha família. Tiffany subestimou uma avó determinada a proteger seus netos. O maior erro dela foi acreditar que a idade me tornava vulnerável, quando, na verdade, ela me fez mais sábia, mais paciente e muito mais perigosa do que ela jamais imaginou. No dia seguinte, Olivia me perguntou: Vovó, como você sabia que a mamãe estava mentindo? Meu amor, eu respondi, quando você ama alguém de verdade, você sempre sabe quando algo não está certo. E quando alguém tenta machucar as pessoas que você ama, você faz o que for necessário para protegê-las, mesmo que seja difícil, especialmente se for difícil. Naquela tarde, enquanto eu via Olivia e Noah brincarem no jardim com o pai, eu soube que cada momento de dor, cada humilhação, cada noite sem dormir planejando minha vingança, tinha valido a pena. Tiffany aprendeu que nunca se deve subestimar o poder de uma avó que luta por sua família.
E eu aprendi que aos 58 anos eu ainda podia ser a heroína da minha própria história.